Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro da jornada do ultrassom terapêutico. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Leite, eu sou fisioterapeuta, profissional de educação física, especialista em treinamento esportivo e tenho a grande honra de receber aqui um grande profissional e amigo, né, o fisioterapeuta Felipe Jorge, que se dispôs a estar conosco durante essa jornada e a gente decidiu organizar esse evento para realmente propagar mais a ideia, o conceito, né, de como utilizar o ultrassom terapêutico da forma correta e assim tenho certeza que a gente pode ajudar a fisioterapia a se tornar mais forte, né? Na medida que cada um dos fisioterapeutas que estão acompanhando a gente pode se tornar um fisioterapeuta melhor qualificado, né? Felipe, muito obrigado aí, tá? Seja bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade. Que isso, meu amigo. Eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Já muita gente acompanhando a gente fica com uma felicidade muito grande e ansioso para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e estar sempre junto aí, somando para o crescimento da nossa profissão, que é a fisioterapia. Legal, Felipe. Então, como a gente faz sempre, eu vou pedir para vocês que estão aqui, né, que vocês possam digitar no chat, né, qual a cidade que vocês estão nos assistindo, tá bom? Então, digitem no chat aí qual a cidade que vocês estão nos assistindo, para que a gente possa acompanhar aqui, ó. Olha lá. Brasília, Parnaíba, Piauí. Normalmente a gente tem pessoal do Brasil todo, né? São Lourenço da Serra. E agora Legal. Manaus, Pindamonhangaba, Rio de Janeiro, Uberaba. E, nossa, está muito rápido esse chat aqui. Salvador, Jacareí, Vitória da Conquista, Macapá, Fortaleza, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Minas Gerais, Recife, Maceió, caraca, Belo Horizonte, Jundiaí. O chat está demais aqui, cara, não consigo nem ler. Nova Friburgo, São Luís, Rio de Janeiro, Biguaçu, Florianópolis, Ourinhos, Rio de Janeiro, Santarém. Tá bem distribuído dessa vez, né? Campina Grande, Lages, Santa Catarina, Surubim. Tem os lugares aí que dá para organizar curso aí presencial, hein? Legal, muita gente do Rio também. Legal, pessoal. São José dos Campos, morei 2 anos lá, cidade maravilhosa. Em São José? São José dos Campos é perto ali de Campinas até um pouco, né? Um pouquinho. Um pouquinho, mais perto de legal. São Paulo. Bacana, pessoal. Muito legal, muito legal. Pessoal, a gente vou tirar uma fotinha aqui para a gente começar e vou pedir para vocês tirarem uma fotinho também e marcarem a gente, né? No Instagram, no Facebook, marca aí com a hashtag Jornada do Ultrassom, tá? Vou tirar uma fotinho nossa aqui. Legal. E daí vou postar, vou marcar a hashtag e vocês também podem tirar uma fotinho, marquem a hashtag para que a gente possa alcançar um número maior de fisioterapeutas, para que a gente possa elevar o nível da fisioterapia. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intuito, né? Filipão, por favor, a palavra é sua, se apresente e vamos lá. Obrigado, meu amigo. Pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente vai trocar essa ideia hoje sobre o ultrassom terapêutico. A gente dividiu o conteúdo em 3 aulas, né? A ideia é que vocês já comecem a utilizar isso amanhã e que a gente possa, de alguma forma, estar contribuindo aí com a melhora acelerada dos pacientes de vocês e, quem sabe, até quebrar um pouco dos paradigmas que existem em cima dessa temática. Muita gente acredita piamente que o ultrassom não funciona e talvez a minha maior missão hoje
seja mostrar para vocês, não a minha opinião, mas o que a ciência de verdade fala sobre isso. Porque é muito fácil, é muito simples ir numa rede social, pegar um artigo garimpado, geralmente um artigo muito ruim, e aí falar que o ultrassom não funciona. Isso é muito fácil fazer, né? Tem artigo aí falando tudo sobre qualquer coisa. Então, isso aí realmente chega a ser até covarde. Mas aí o que realmente as meta-análises, os artigos de qualidade falam? E a gente vai trocar essa ideia hoje. Então, eu preparei uma aula, seria a nossa aula inicial, falando sobre mitos e verdades sobre o ultrassom terapêutico. E a gente já vai começar hoje a mudar um pouco o paradigma e talvez mudar até a tomada de decisão sua amanhã na clínica, né? Então, espero que eu alcance esse objetivo e fique com a gente nessas 3 aulas iniciais. E na segunda-feira a gente vai ter um aulão, que eu gosto de chamar, que é um resumão, uma aplicabilidade mesmo clínica no dia a dia, resolvendo casos clínicos com vocês, trabalhando esse raciocínio clínico para que a gente possa ter cada vez mais assertividade aí na nossa prática clínica diária. Pessoal, antes do Felipe começar efetivamente a aula, foi bom que eu me lembrei aqui de um aviso, né? A gente tinha originalmente marcado as aulas para terça, quarta e quinta, tá? E domingo seria a última aula, que é o grande finale, né, da jornada do ultrassom. É onde o professor Felipe ele vai fazer um grande resumo das 3 aulas, vai amarrar isso para a parte prática, né? Vai trazer isso para a parte prática com casos clínicos, né? Que isso é o mais importante para a gente. Não adianta a gente encher a nossa cabeça de conteúdo se a gente não conseguir transportar isso para a prática. E só que assim, domingo é Dia dos Pais, né? E daí a gente sabe que muita gente tem algum evento, tem alguma coisa e tal, vai ter mais alguma dificuldade. Então a gente vai fazer essa última aula na segunda-feira, no mesmo horário, 9 horas da noite, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai fazer as aulas terça, quarta e quinta, hoje, amanhã e quinta, e depois a última aula, a quarta aula, o grande encerramento, né, com chave de ouro, na segunda-feira, às 9 da noite. Lembra, se você não conseguir assistir alguma outra aula, a última aula é a mais importante, porque vai ser um grande resumão. Então, faz o maior esforço possível. Inclusive, a gente mudou essa data de domingo para segunda para facilitar vocês, para que vocês possam estar presentes conosco, tá bom? Então, Filipão, pode seguir aí. E, pessoal, aproveitem bastante, tá? Essa grande figura, esse grande profissional aí que é o Felipe. E, Fábio, muito legal, estou acompanhando o chat aqui, o pessoal falando que na última jornada de eletro, que a gente conseguiu já modificar essa crença de muita gente que eletro não funciona. Então, só esse testemunho é muito bom, né? Que a eletro feita da forma correta, o resultado é inevitável, não tem como não funcionar. Isso não é uma opção. Então, desde que você aplique da forma correta, com a dosimetria correta, seja o recurso eletrofísico que for, você vai atingir bons resultados. O que não tem como é fazer essa loucura que o pessoal faz de aplicar eletro de uma forma completamente aleatória e querer resultado. Isso aí, infelizmente, não vai conseguir. Aplicando Né? subdoses, né? Principalmente, né? Muita gente falando agora aqui, ó, eu sou testemunha disso. Que bom, fico muito feliz Legal. Muito em ver bacana. A isso. gente fica muito satisfeito, né? Olha só esse Legal. depoimento da Lilian, que legal, né? Que legal, Lilian. A gente fica muito feliz com isso. Na verdade, essa é a grande razão, né, da gente estar aqui. Talvez você não saiba, mas eu não moro no Brasil. Hoje em dia eu moro na França e aqui já são 2 da manhã. E é um grande esforço para a gente, mas também um grande prazer poder organizar esse evento e poder ajudar um grande número de fisioterapeutas, né? E isso realmente nos enche de alegria, né? Legal. O depoimento da Muito Ana aí bom, também, cara. muito legal. Vamos lá. Show de bola. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente dar início.
Um minutinho aqui que eu cliquei no vídeo. Aí, Fábio, quando aparecer aí, você só me dá o ok, por gentileza. Show de bola, pessoal. Então, hoje, nossa grande aula, né? Estamos dando início aí à nossa jornada do ultrassom terapêutico. Espero que vocês aproveitem aí da melhor maneira possível. Meu nome, para quem não me conhece, é Felipe Sampaio Jorge. Tá? Me sigam ali no Instagram, @Felipe Sampa Jorge. Vai ser um prazer ter vocês lá. Estou sempre postando conteúdo de eletrotermofototerapia, fisioterapia em geral. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante coisa lá. Então, quem puder, for tirar foto da aula, me marca lá, @Felipe Sampa Jorge. E, para a gente começar a nossa brincadeira de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês o caminho, né, para que você realmente domine o ultrassom terapêutico. Então, você pode comprar livros, e-books sobre eletro, você pode fazer cursos, né, mini cursos, aulas, workshops, sem problema nenhum. Isso aí vai ter um valor ali de R$ 300. Essa jornada nossa aí de 4 dias, talvez o valor dela, se ela fosse vendida, né, ela poderia custar aí em torno de R$ 800. E hoje, né, a gente está fazendo isso gratuitamente, com esse objetivo real de contribuir para o crescimento da fisioterapia, para o crescimento de vocês, estar de alguma forma aí ajudando a recuperação dos pacientes de vocês. A gente recebe muito agradecimento, muito testemunho de pessoas do Brasil inteiro falando que aplicaram tal técnica no paciente, que a melhora foi real, a melhora foi rápida. E isso realmente me deixa muito feliz em poder estar ajudando pessoas que eu nem conheço, né? Então a gente tem essa visão dessa escada, mostrando aí o que você pode ter de produto, né, para melhorar a sua prática clínica, né? Existem treinamentos específicos, né, que engloba aí todas as possibilidades terapêuticas do ultrassom, no valor aí de R$ 1.500, isso pode variar, e mentorias, consultorias aí com valores de R$ 3.000 para cima. Então, só para norteá-los do valor desse nosso encontro de hoje e dos próximos dias, né? E tudo isso gera muito trabalho. O Fábio se dedica demais, tem um trabalho absurdo para organizar todo esse evento. Então, Fábio, meu agradecimento aqui. A fisioterapia tem muito a agradecer a você por proporcionar isso a um número absurdo de fisioterapeutas espalhados aí no Brasil e no mundo, né? Muita gente de fora acompanha nosso trabalho. Isso é muito legal mesmo. E é uma breve apresentação para quem não me conhece, tá? Sou fisioterapeuta, graças a Deus, melhor escolha que eu fiz na minha vida. Sou especialista em biomecânica, sou especialista em fisioterapia esportiva, que é a minha área de atuação real na clínica. Sou mestre em engenharia biomédica, daí esse interesse muito grande em pesquisar, em estudar, em produzir conhecimento com os recursos físicos. Estou finalizando meu doutorado na UFRJ em produtos bioativos e biociências. Eu sou pesquisador do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Ciências do Esporte na UFRJ. Eu coordeno o curso de fisioterapia aqui na minha região, em Campos dos Goytacazes. Eu sou diretor da Clínica Escola Maria Auxiliadora, que é essa clínica que vocês estão vendo aí na imagem, que é uma das maiores clínicas do estado do Rio, a maior clínica do Norte e Noroeste Fluminense. A gente faz, em média, ali 90 a 120 atendimentos por dia. Então, assim, a minha casuística, a minha expertise do dia a dia clínico advém dessa experiência sendo diretor dessa clínica enorme. Eu sou professor das cadeiras de Física Básica, Eletrotermofototerapia e Bioestatística. Hoje sou autor de mais de 40 artigos científicos publicados tanto aqui no Brasil, a menor parte, a grande maioria, publicação internacional, e citado em mais de 90 trabalhos científicos. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui não é meramente a minha opinião, não é meramente a minha experiência clínica, né? Tudo isso contribui, mas tudo que eu falarei para vocês é embasado cientificamente, tá? É prática baseada em evidência na sua essência, né?
O pessoal tem mania de falar de prática baseada em evidência, mas sem prática nenhuma. Deveria chamar teoria baseada em evidência. Pessoas que nunca atenderam um paciente da vida versando sobre dia a dia clínico. Isso é bem assustador, assim. Então, e a gente vai brincar, né, nessa próxima hora aí que a gente vai ter juntos, falando sobre mitos e verdades do ultrassom terapêutico, né? Então, acredito eu que vocês tenham muitas dúvidas sobre essa temática, algumas incertezas, algumas inseguranças. Será que eu posso fazer ultrassom no implante metálico? Será que eu posso fazer ultrassom numa fratura? Será que existe algum benefício de ultrassonar um tecido muscular após lesão? Eu recebi uma pergunta dessas ontem, um colega fisioterapeuta me perguntando se haveria necessidade real de fazer ultrassom numa lesão de tecido mole. Após uma cirurgia, será que eu posso fazer ultrassom? Quais são os parâmetros que eu utilizo? Será que o ultrassom realmente é anti-inflamatório? Então, assim, são muitas perguntas, são grandes contextos que essa temática do ultrassom está inserido, que eu espero hoje, de alguma forma, conseguir, ao menos, direcioná-los para uma linha de raciocínio. Não tenho pretensão nenhuma aqui de diminuir ou zerar todas as suas dúvidas. Na verdade, eu ficaria muito feliz se eu conseguir aumentar as suas dúvidas. Mas eu quero que a sua dúvida, a partir de hoje, não seja mais somente indicação e contraindicação. Faço ou não faço? Mas que a dúvida que comece a aflorar em você seja: qual é o parâmetro correto? Qual é a dosimetria correta? Como que eu vou atingir determinado objetivo com o ultrassom? A gente precisa parar de vislumbrar o recurso físico como a cura de uma doença, né? Será que eu posso fazer TENS para fibromialgia? Será que eu posso fazer ultrassom para tendinopatia? Será que eu posso fazer o laser para, sei lá, para COVID? Essa não é a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual é o objetivo cinético funcional que eu quero alcançar? A gente é fisioterapeuta. Então, dentro de uma artropatia, muitas das vezes eu não estou preocupado em curar a artrose. Isso secundariamente pode até acontecer, mas a minha preocupação é funcional. Então, dentro de uma avaliação bem feita, o que o recurso físico pode contribuir para um desfecho funcional? Será que eu consigo aumentar a força desse paciente? Será que eu consigo melhorar a mobilidade desse paciente? Será que eu melhoro o equilíbrio? Então, dentro da minha avaliação funcional, que deve permear as minhas dúvidas de eficácia terapêutica. Porque quando a gente propõe um estudo científico com o objetivo de curar uma doença, no mínimo isso é desonesto. Primeiro, porque a gente não tem atuação clínica. Nossa atuação, repito, é funcional. Então, eu tenho que me preocupar, por exemplo, num paciente com osteoartrite do joelho, qual é a tarefa que mais compromete o seu dia a dia? Talvez seja subir e descer escada. Eu preciso propor um recurso que tenha como objetivo melhorar a tarefa. Quando eu começar a ter esse raciocínio, se eu conseguir implantar essas dúvidas na sua cabeça hoje, eu já vou ficar extremamente feliz. E aí a gente vai ver alguns questionamentos relativos ao ultrassom que permeiam aí, são dúvidas que eu recebo quase que diariamente, perguntas de alunos na graduação, na pós-graduação, alguns alunos de mestrado que eu tenho a oportunidade de estar aí trabalhando junto. E aí eu fiz esse compilado para organizar a nossa aula de hoje. E aí a primeira dúvida que eu queria saber, se vocês têm a dimensão disso: 80% dos fisioterapeutas no Brasil possuem ultrassom. O ultrassom é o aparelho mais vendido na fisioterapia, mais vendido que TENS. Então, 80% dos fisioterapeutas já têm esse recurso guardado na sua clínica ou subutilizado na sua clínica, né? Então, esse dado é muito alarmante, que a gente precisa mudar essa realidade.
É um recurso que te abre nichos de oportunidade financeiro muito interessante. Possibilita que você abra serviços que muito provavelmente na sua cidade, aí onde você mora, não existe. Eu tenho acompanhado alguns colegas do interiorzinho de São Paulo, do interiorzinho da Paraíba, tratando fratura com ultrassom. Isso é fantástico. Como que um recurso tão simples, tão barato, consegue reverter alguns processos que têm indicação cirúrgica, como a pseudoartrose, por exemplo. Então, é muito gratificante poder fazer parte disso. Então, entenda que, muito provavelmente, um dos grandes diferenciais profissionais que você poderá ter na sua vida clínica, talvez você já até tenha o equipamento. Está faltando só usar da melhor maneira possível. E aí a primeira pergunta, como que você calcula a dose do ultrassom? Se é que você calcula. Então, a maioria das pessoas acabam caindo nessa falácia, que nunca calcularam. E calcular é pegar um pedaço de papel e um lápis e fazer conta. É necessário fazer conta para qualquer indicação de ultrassonoterapia. Não tem como olhar para o paciente e medionicamente colocar a mão na testa e descobrir que a dose é de tantos joules, que a intensidade é de tantos miliwatts, que o tempo de aplicação é de 3 minutos. Isso não pode ser feito de forma mediúnica. Isso obrigatoriamente, categoricamente, tem que ser calculado. E para cada tipo de paciente, existe uma dose ideal. Essa dose ela não é dada por doença, por estágio inflamatório. Isso não existe. A intensidade do ultrassom, a dose do ultrassom, o tempo de aplicação do ultrassom é personalizado. Eu e o Fábio podemos ter a mesma patologia. Provavelmente os parâmetros serão completamente diferentes na hora de traçar a nossa organização, o nosso plano de tratamento. Então, eu preciso aprender a personalizar isso. Você sabe qual que é a diferença de dose e intensidade? Eu queria muito ouvir a resposta de cada um de vocês. Muito mesmo, assim. Uma vontade grande que eu tenho é ter essa curiosidade de saber o que vocês pensam sobre intensidade e dose. Então, escreve aí no chat que eu estou conseguindo ver aqui. Você sabe a diferença de dose e intensidade? Se eu perguntar para você assim, Flávia, que eu estou vendo aqui que deu boa noite. Flávia, você pode atender um paciente para mim amanhã? Eu estou fazendo ultrassom nele. E eu queria que você fizesse uma dose de 15 joules nele para mim amanhã. Você pode fazer? Será que você saberia fazer 15 joules num paciente meu para mim amanhã? Vai ser um problema muito grande, porque 15 joules não aparece no visor do ultrassom. Você vai procurar lá joules, você não vai achar em momento nenhum, lugar nenhum, para você colocar qualquer referência de joules no ultrassom. Porém, a transferência energética, a palavra dose, faz referência a joules. Dose nada mais é do que a transferência ou quantidade de energia que eu estou transferindo. Isso é medido em joules. Então, o ultrassom, quando eu transfiro essa energia mecânica para o tecido, eu estou transferindo energia medida em joules. E a intensidade do ultrassom é a força que essa onda mecânica atinge o tecido. Então, muitas das vezes, a gente fala qual é a dose do ultrassom que você está utilizando, mas, na verdade, você está pensando na intensidade. Que aí você responde 1 watt por centímetro quadrado, 0,5 watts por centímetro quadrado. Isso, tudo que for watt, faz referência à potência. Watt por centímetro quadrado é a intensidade ou a densidade de potência.
nada mais é do que a força que o ultrassom atinge o tecido. Então, a primeira diferença está aí. Dose é diferente de intensidade. Dose é o quanto de energia eu transferi. Intensidade é a força com a qual essa onda mecânica atinge o tecido que eu estou tratando. E aí a grande pergunta: será que as programações de fábrica funcionam? Você vai ver lá no seu aparelho, você vai ficar tentado a fazer isso, achando, acreditando talvez, que você está fazendo muito bem para o paciente. E aí você vai lá no aparelho e já usa aquela programação de fábrica. Você informa para o paciente, para o aparelho, se é agudo, se é crônico, se é superficial, se é profundo, se é um tendão, se é um ligamento, se é um músculo. E aí, de forma mágica, aparece lá um protocolo para vocês. Aí eu pergunto, em algum momento ali, o aparelho te pergunta qual é a idade do paciente? Qual é a massa do paciente? Qual é a espessura do tecido que você está tratando? Qual é a profundidade da lesão? Não. E aí, será que quando eu colocar lá, que eu quero tratar um tendão, e esse tendão for do glúteo mínimo, uma tendinopatia de glúteo mínimo, será que o aparelho vai entender que é glúteo mínimo? Porque eu não falei para ele em momento nenhum a profundidade. Então, provavelmente, ele vai traçar uma dosimetria para tratar um tendão que esteja a 1 centímetro de profundidade, 2. Mas o glúteo mínimo, que pode estar a 8, 12 centímetros, com certeza não vai chegar energia lá. Então, assim, o aparelho não tem como saber, o aparelho não tem como avaliar o paciente. O grande erro é nosso. A gente que não avalia o paciente, a gente que não sabe tratar o paciente, então a gente precisa repensar isso. É muito fácil no aparelho ali e colocar tipo de tecido tendão, lesão profunda, agudo. Pensa só a quantidade de tendão que você tem no seu corpo. A diferenciação absurda que existe entre lesões agudas. Ela pode ser uma lesão aguda traumática, ela pode ser uma doença degenerativa agudizada. O aparelho não está entendendo absolutamente nada sobre isso. Pode ser um trauma, pode ser um pós-cirúrgico. São eventos inflamatórios diferentes. Então, eu preciso entender disso para buscar a melhor estratégia, os melhores parâmetros para o ultrassom. E aí, olhando essa imagem, eu queria te impactar e que você observasse como que pacientes com o mesmo diagnóstico têm comportamento de profundidade tecidual completamente diferente. Será que tratar uma tendinopatia de glúteo médio do paciente da direita é com a mesma dose do que o paciente da esquerda? Se eu falar para o aparelho lá de ultrassom e der somente essas informações, tipo de tecido, se é agudo ou crônico, e se é superficial ou profundo, ele vai dar exatamente o mesmo protocolo para esses dois pacientes. E aí eu pergunto para vocês, você vai ter resultado clínico com esse cara? Não, não vai. Talvez você tenha algum resultado com o paciente mais magro, com o paciente que tem esse comportamento mais próximo do normal. Mas a grande maioria dos nossos pacientes não tem esse perfil. Vai ser um idoso, vai ser um obeso, vai ser um atleta. O atleta já foge completamente do perfil de normalidade. Ele tem muito mais massa muscular do que esse paciente aí, que dito normal. E a massa muscular atrapalha muito a passagem do ultrassom. Às vezes até contraindica. Então a gente precisa realmente aprender a avaliar o paciente. Qual é a composição corporal dele? Qual é a profundidade do tecido? Quanto que tem de músculo? Quanto que tem de gordura? Quanto que o meu ultrassom precisa penetrar para atingir o meu tecido-alvo? Essa é a grande reflexão que eu tenho que fazer. A partir do momento que eu definir tudo isso,
é extremamente simples prescrever ultrassom. Vai precisar fazer uma continha, vai, mas o raciocínio é muito simples. E até hoje, depois de quase 50 anos de profissão, o fisioterapeuta continua menosprezando o óbvio. Isso é óbvio. É completamente insano você querer tratar esses dois pacientes com a mesma dosimetria. Isso é insano. Não dá para prescrever recurso pensando em doença. Eu tenho que pensar no paciente. O quanto que eu quero entregar de energia no tecido-alvo. Quando eu conseguir raciocinar dessa forma, eu já consegui vencer aí metade do percurso que eu preciso percorrer para chegar no sucesso terapêutico. Então, basicamente, quando esse ultrassom passa pelos tecidos, ele precisa vencer a gordura, depois ele precisa vencer uma camada muscular até chegar no meu tecido-alvo, que, por exemplo, nesse desenho poderia ser ali o osso. Quero entregar energia no osso. Para chegar no osso, eu preciso vencer a gordura, eu preciso vencer o músculo. Então, é primordial que eu saiba qual é a profundidade desse negócio. Se eu não souber o quanto que existe de gordura aqui, se eu não souber o quanto que existe de músculo aqui, eu jamais vou saber o quanto de energia que eu estou entregando no osso. Então, já adiantando todo o raciocínio, eu sempre vou saber qual é a intensidade que eu coloco aqui. Ó. Isso aqui eu sei. Eu sei. Eu vou falar para vocês hoje. Quanto que eu faço para uma lesão aguda? Quanto que eu faço para uma lesão subaguda? Quanto que eu faço para uma lesão crônica? Isso já está bem descrito na literatura. O grande problema é qual é a intensidade que eu coloco no aparelho. O grande erro das pessoas é o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui de uma doença crônica. Eu quero entregar na lesão 0,8 watts por centímetro quadrado. Eu não posso colocar 0,8 aqui no aparelho. Se eu coloco 0,8 aqui no aparelho, o que vai acontecer? Perdão. Essa onda vai passando pelos tecidos e ela vai perdendo força. Então, aqui na saída está 0,8. Depois que ela passou pela gordura, ela já ficou mais fraca. Depois que ela passou pelo músculo, mais fraco. E provavelmente aqui na metade do caminho ela desaparece. E quanto que chegou lá na lesão? Nada. Então é muito simples de entender. Se eu quero que chegue 0,8 na lesão, provavelmente a intensidade que eu vou programar aqui, ela tem que ser muito maior que 0,8. Por quê? Ela vai perdendo força. Então, bota uma intensidade muito maior aqui. Ela vai ficando mais fraca, ela vai ficando mais fraca, ela vai ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca, e o que chegar aqui na lesão vai ser o 0,8. Então, para eu conseguir fazer isso, eu preciso saber a profundidade da lesão. Isso é o mínimo. Felipe, como que eu vou saber isso? Com exame complementar. Ultrassom hoje, diagnóstico, é realidade em consultório fisioterapêutico. Então, se você um dia pensa em comprar em algum equipamento, eu sugiro que você compre um ultrassom diagnóstico. É caro? É. Vai começar aí em torno de R$20 mil um equipamento. Mas o fisioterapeuta pode e deve usar. E aí você vai saber a profundidade da lesão. Ah, Felipe, mas eu não tenho. Beleza. Solicita o exame para o paciente. Pede para o paciente procurar uma clínica de radiologia e fazer um ultrassom. E no pedido, você solicita para o radiologista para ele te informar a profundidade. Informa para mim a profundidade da lesão, o quanto tem de gordura, o quanto tem de músculo. Faz contato com esse radiologista. Vire amigo desse radiologista. Você vai mandar paciente para ele. E ele vai começar a entender
o que é importante para o fisioterapeuta no exame de ultrassom, porque ele não sabe. Ele não sabe que para a gente é interessante saber a profundidade dos tecidos. No caso de um músculo, saber o ângulo de penação desse músculo, qual é o comprimento da fibra desse músculo. Tudo isso biomecanicamente é interessante. Isso é ultrassom cinesiológico. Então, faça contato com o radiologista, se apresente, fala para ele a sua necessidade. Os meus amigos hoje, radiologistas que eu conheço, quando eu solicito um exame, eles já fazem isso para mim porque eles sabem que eu preciso disso na minha prática clínica, seja numa ressonância, seja num ultrassom diagnóstico. Eles já marcam para mim as lesões que mais me interessam, que mais impactam para mim, para eu tratar. Então é muito legal, façam esse network, que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante o desenrolar da sua carreira clínica. E aí começam alguns mitos, por que não falar assim? A gente aprende na graduação o seguinte, e aí todo mundo bate no peito para falar fácil. Ultrassom de 1 mega é ultrassom profundo. Ultrassom de 3 megas é ultrassom superficial. Sim, tudo bem. Se eu soltar um pulso isolado de ultrassom, a gente vai ver que o ultrassom de 1 mega ele chega mais profundo do que o ultrassom de 3 megas. Ok. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque, devido ao comprimento de onda desse pulso mecânico, eu tenho diferente comportamento de absorção tecidual. Ou seja, o ultrassom de 1 MHz ele é pouco absorvido e ele é muito transmitido. Ou seja, o tecido absorve pouco ultrassom e permite que ele passe. Logo, ele fica mais profundo, concorda comigo? Já o ultrassom de 3 MHz, como ele tem um comprimento de onda menor, isso aumenta a taxa de absorção tecidual. Ou seja, esse tecido absorve muito o ultrassom e não deixa que ele passe. Felipe, então tá certo que o ultrassom de 1 mega é mais profundo e que o de 3 megas é mais superficial. Sim, tá certo. Mas isso limita o seu raciocínio clínico. Por quê? O ultrassom de 3 MHz ele chega muito profundo também, ao longo da aplicação, com uma diferença fantástica. Ele esquenta. Em contrapartida, o ultrassom de 1 MHz ele também chega muito profundo, mas ele não esquenta. Ou ele tem muita dificuldade para esquentar. E aí, um ponto primordial que tem que vir no seu raciocínio clínico é o seguinte: eu quero efeito térmico com o meu ultrassom? Se a resposta foi sim, você precisa usar o ultrassom de 3 MHz. Se a resposta foi não, você vai usar o ultrassom de 1 MHz. Tendo na cabeça o seguinte: o ultrassom de 3 MHz ele chega até uma profundidade de 4 centímetros. Ou seja, as pessoas ventilam que o ultrassom de 3 MHz é no máximo até 2. Isso é uma mentira absurda. Ele chega até 6, para ser sincero, mas 4 seria o ideal, assim, o auge dele. Tá? Então comece a pensar dessa forma. Se eu quero esquentar 3 MHz, se eu não quero esquentar 1 MHz, não coloque a profundidade como principal na sua tomada de decisão. E não sou eu que estou falando. Está demonstrado, tá? Então eles pegaram sensores e colocaram numa profundidade de 2,5 centímetros. Então já fugiram desse 2 centímetros que seria, entre aspas, que é ventilado aí por professores que simplesmente replicam conhecimento e não produzem conhecimento, de que o ultrassom de 3 MHz é no máximo 2 centímetros de profundidade
e que ele é exclusivamente da dermatofuncional, ele é exclusivamente da estética. Eu só posso usar para tratar gordura. Isso é um absurdo tão grande. A gente está deixando de tratar tendinopatia, ponto gatilho e liberação miofacial por ignorância, com o ultrassom certo. Então, olha que legal. Eles pegaram lá ultrassom de 1 MHz, 3 MHz e um controle e aplicaram aí ao longo de 11 minutos de aplicação o ultrassom, né? O 3 MHz é o quadradinho branco, 1 MHz é o triângulo e o placebão é o losango preto. Olha que interessante. O ultrassom de 3 MHz, depois de 2 minutos de aplicação, profundamente, ó, a 2,5 de profundidade, a temperatura começa a subir absurdamente, a ponto de chegar no limite de 40 graus. E ter que encerrar o tratamento com 6 minutos de aplicação. Então, entenda que essa aplicação foi feita com uma intensidade aleatória. Eles usaram aqui 1,5 watts por centímetro quadrado, que é uma intensidade alta. E com 1,5 watts por centímetro quadrado, o ultrassom de 3 MHz, na profundidade, elevou a temperatura de 35 graus para 40 em 6 minutos. Enquanto o ultrassom de 1 MHz, perceba, aumentou 1 grau a temperatura. A gente está deixando de tratar paciente do jeito certo. Se você quer usar ultrassom para tratar ponto gatilho, é obrigatório que você use 3 MHz. Se você quer tratar uma tendinopatia, é obrigatório que você use 3 MHz. Ah, mas não é estética. Dane-se. Esse raciocínio da estética foi algum louco que colocou na nossa cabeça. Isso não existe. Isso é física. 3 MHz gera maior absorção tecidual. A consequência física disso é aquecimento. Então, você quer fazer uma liberação miofacial do trapézio. Aí tu paga, sei lá, R$4.000, R$3.000, sei lá quanto você paga, para comprar um equipamento de Astme, que é ótimo, é muito legal, é bonito, é de aço inox, é top, mas aquilo não esquenta. Aí você compra um abridor de garrafa para ficar passando no paciente para poupar a sua mão, e você poderia estar passando o transdutor do ultrassom, que esquenta. Vê se você visualiza isso. Um trapézio com dor miofacial. Você vai usar o ultrassom na sua mãozinha para ficar passando com pressão, com força naquele músculo para fazer uma liberação miofacial. Pode associar movimento junto e vai esquentar. Vai contribuir para o relaxamento. Vai aumentar a vascularização. Vai fazer com que haja a dissolução ou pelo menos a diminuição da rigidez da banda tensa que contém um ponto gatilho. E você está passando lá abridor de garrafa no paciente. Olha que coisa legal. E com uma coisa simples. Ah, Felipe, mas eu não sabia disso. Sim, mas é porque você não sabia que 3 MHz esquentava. É simples. Agora começa a ficar meio que óbvio. Quando a gente tem a informação, perceba, fica meio óbvio indicar o recurso, tá? Então entendam isso. Ah, Felipe, eu li um artigo que mostrou que o ultrassom não funciona para dor lombar. Tá. Se usou de 1 MHz, eu concordo que não funciona, porque não esquenta. Agora faz com 3 MHz para você ver o que vai acontecer. Tendinopatia é a mesma coisa. Os estudos que mostram bons resultados obrigatoriamente precisam usar a metodologia correta. Não faz muito sentido, né? Só para vocês terem uma noção. Doses altas têm uma tendência a inibir alguns eventos bioquímicos, né? Tem questão enzimática envolvida, cinética enzimática envolvida, né? E a gente não vai entrar nesse mérito. Mas eu não preciso
limitar a minha explicação fisiológica para calor aumenta metabolismo, chega mais sangue, retira metabólitos. O frio faz vasoconstrição, diminui o metabolismo, gera analgesia. A gente focou muito só em temperatura. E não é só isso. É isso também. Então, a gente precisa começar a entender o mecanismo biomolecular que existe no processo para que a gente possa realmente resolvê-lo. Por que eu estou falando isso? Na tendinopatia, o meu grande objetivo não é esquentar o tendão para que haja mais vascularização. Se eu fizer isso, eu pioro a minha condição clínica e aumento a chance de ruptura do tendão. O que eu quero ali, na verdade, é fazer uma modulação de alguns fatores de crescimento que estão descontrolados, como, por exemplo, o VEGF. E aí eu consigo controlar uma tendinopatia. Para isso, eu preciso saber a dosimetria correta. Então, efeitos fisiológicos. E agora começando a ter essa noção de que não é só térmico, é térmico também. Então, efeito térmico aumenta com certeza a flexibilidade do tecido, melhora fluxo sanguíneo, diminui a dor, melhora a resposta inflamatória, diminui rigidez muscular, diminui espasmo muscular. Mas não é só isso. Dependendo do que eu queira fazer com o tendão, com a articulação, com a cartilagem, eu posso utilizar efeitos não térmicos, efeitos biomoleculares. Eu vou modificar eventos biológicos no tecido. E eu estou falando de aumentar a atividade fibroblástica, aumentar a síntese de proteínas, aumentar a regeneração tecidual, cicatrizar osso, cicatrizar músculo. Esses são eventos que não dependem de temperatura. Na verdade, é um evento biomolecular. Eu estou modificando a resposta nuclear. Eu estou me comunicando com a célula e falando para o núcleo o seguinte: olha, produz mais fibroblasto para mim. Olha, produz mais vaso sanguíneo para mim. Olha, produz mais cartilagem. Olha, sinaliza aí para esse condroblasto se converter em osteócito para eu cicatrizar o osso. É esse bate-papo com a célula que a gente precisa aprender a ter para que a gente tenha resultado clínico. E aí, dentro desse contexto, começa a ficar claro algumas coisas que, para algumas pessoas, é uma contraindicação absoluta e que, na verdade, é uma indicação terapêutica. Do tipo, eu posso fazer ultrassom em implante metálico? Tem gente até hoje que acredita que não. Enquanto, na verdade, talvez essa seja uma das maiores indicações do ultrassom. Perante uma fratura, eu preciso fazer ultrassom em cima do implante metálico para que haja a osteointegração mais breve possível. E aí eu espero que você já esteja começando a entender que é meio que óbvio que eu não vou usar eventos térmicos para essa finalidade. Eu vou usar efeitos não térmicos. Vou usar ultrassom de 1 MHz para não esquentar tanto. Vou usar uma dosimetria mais baixa. E aí eu vou poder fazer essa técnica com toda a segurança do mundo. E não sou eu que estou falando. A ciência está aí para mostrar para a gente como que o ultrassom aumenta a osteointegração. É muito simples de olhar. Dias da semana, 7 dias, controle e ultrassom. Perceba o seguinte, olha como é muito maior a osteointegração no grupo ultrassom comparado ao curso natural da doença. Perceba como que existe uma diferença temporal de quantidade de osso quando eu comparo doença acontecendo naturalmente versus ultrassom. Então já se sabe que eu acelero a osteointegração, que é a construção de osso dentro desses poros
do meu implante metálico. Isso já está demonstrado há pelo menos 2 décadas. Então, vale a pena a gente pensar nisso com muito cuidado. Então, vários estudos mostrando que não existe diferença nenhuma de temperatura quando a gente aplica o ultrassom no implante metálico, obviamente com a dose correta. Então, é extremamente seguro. E, além de ser seguro, é eficaz. Tá? A gente começa a ver como que o ultrassom promove cura de fraturas com letargia de consolidação. Fraturas que não consolidam, fraturas com indicação cirúrgica. A gente consegue reverter com uma taxa de cura maior que 80%. 80% é muito alto, gente. 80% é muito alto. E a gente está falando aqui, papo, de média de taxa de cura de 82% para fraturas que não cicatrizam. E quem trata isso é o fisioterapeuta. Esse paciente no Brasil, ele fica com a perna para cima na cama, atrofiando 3 meses, 6 meses, 9 meses, para no final chegar à conclusão que não consolidou e fazer outra cirurgia nesse cara. Enquanto, se ele tem um fisioterapeuta bom do lado dele, você tem 86% de taxa de cura para esse paciente. E aí tem gente que, na única opinião que eu posso falar, tem gente imbecil falando que o ultrassom não funciona. Divulgando na internet que o ultrassom não funciona. Isso é de uma imbecilidade, isso é de uma ignorância que não tem tamanho. E a pessoa é posuda, a pessoa é metida a doutor, a pessoa é metida a pesquisador. Falando uma asneira dessa, é revoltante. E não é em qualquer revistinha, tá? Não é qualquer coisa. Ah, foi numa revista aí que ninguém conhece. Isso foi publicado numa revista lá de sei lá, país maluco aí qualquer, que 3 pessoas leem a revista. Não, isso é publicado na Injury, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, mostrando que o ultrassom consolida fratura com letargia de consolidação. Outra dúvida que muita gente tem. Fonoforese, que troço é esse? Como que eu faço? Eu já ouvi falar. Eu lembro que lá no estágio o cara misturava anti-inflamatório no gel. Eu lembro que tinha um gel com um cheirinho de arnica que a pessoa usava ali para fazer ultrassom. Será que isso é fonoforese? Claro que não. Fonoforese é a utilização de fármaco de verdade que vai ser penetrado com maior facilidade quando exposto a um campo ultrassônico. Então, o único objetivo do ultrassom aqui é favorecer, facilitar, melhorar o permeio do fármaco. Então, eu vou passar uma pomada, e existem pomadas já com bom nível de evidência que são mais permeáveis quando expostas a campo ultrassônico. Eu vou falar para vocês quais são. São 2 especificamente, que você vai passar previamente essa pomada no paciente, esse gel, essa pomada, né? Mas na forma de gel, não na forma de creme. São sempre gel. Você vai passar no paciente normalmente, na região de dor dele. Vai esperar aí 3 minutos para absorver ali pela pele. E aí, depois disso, você vai aplicar o ultrassom normalmente no paciente, usando gel à base d'água, tranquilinho, fazendo o cálculo dosimétrico, de acordo com o estágio inflamatório, de acordo com a profundidade da lesão, de acordo com o tipo de paciente que você está tratando. E aí, qual é o resultado disso? Esse estudo está avaliando paciente com osteoartrite. Estudo dessa revista aqui, que é uma das mais tops em reabilitação e fisioterapia, que é da Associação Americana de Reabilitação. O que ele mostra para a gente? Ele compara fonoforese versus ultrassom sem pomada. Pacientes com dor forte no início do tratamento, EVA acima de 7. Clinicamente é considerado melhora da dor
se eu diminuir a EVA 2 pontos. Então, se eu tirar uma dor 7 para uma dor 5, isso aí já é clinicamente eficaz. Quando eu faço ultrassom puro, eu já trago de 7 para 4. Funciona. Mas quando eu faço ultrassom com fonoforese, eu saio de uma dor forte para um desconforto. Eu saio de 7 para 2. Pessoal, você pode fazer o exercício que você quiser na sua vida. Exercício é ótimo, é maravilhoso, mas ele não te dá esse resultado rápido. Não dá, não adianta. Não dá. Pode fazer aí à vontade. Vai melhorar o paciente? Vai, daqui a 3 meses. Daqui a 4 meses. Vai. Demora. Não é mais justo, mais honesto, se eu posso aliviar a dor do seu paciente com poucas aplicações, não é melhor eu já diminuir essa dor, transformar ela em desconforto, e aí sim tratar agora a questão funcional dele, ou ainda em paralelo, já tem estudo mostrando que fazer exercício mais ultrassom é melhor que fazer só exercício. A gente pode fazer, gente, não é proibido, não. Vocês têm um aparelho em casa, provavelmente. É só saber fazer. A literatura já demonstra que funciona. Outro estudo mostrando para a gente que a utilização de corticoide, dexametasona, também tem um potencial muito relevante. Perceba, paciente com dor 8, tendo melhora aí para dor 3. É fantástico. Se você se dispuser a usar fonoforese no tratamento de osteoartrite de joelho, você vai ver como que o seu paciente vai responder rápido para a dor. Quais pomadas que você pode usar? 2. Cetoprofeno é uma delas e a piroxicam, tá? Então, vou repetir. Cetoprofeno, nome comercial é Profenide, e a piroxicam, nome comercial é Feudene. Sempre formular em gel, nunca em creme. Se você for mandar manipular, você vai pedir sempre formulação em gel, tá? Para que você possa fazer a aplicação. Então, você previamente passa a pomada no seu paciente, espera ela absorver uma quantidade boa de pomada, espera absorver pela pele uns 3 minutos e depois aplica o ultrassom em cima. Tá? Você nunca vai misturar o gel na pomada, gel à base d'água de ultrassom, junto com a pomada, fazer uma pasta e aplicar no paciente e usar isso como meio acoplador, não. Isso vai bloquear a passagem de ultrassom, tá? Então não faça isso. Aplica a pomada, espera absorver e aplica o ultrassom. Felipe, mas eu tenho um monte de guru na internet, eu sigo um monte de gente boa no Instagram. Acredito. Felipe, um Pode falar. instantinho. Repete o nome dos géis que o pessoal pegou. Teve pessoal que pegou um nome, teve pessoal que pegou outro. Então, repete o nome dos dois. Ou então, Cetoprofeno, está escrito aqui. cetoprofeno. E piroxicam. Vou tentar escrever aqui com o mouse. Vou escrever aqui e vou compartilhar. Beleza. Piroxicam. Obrigado. Cetoprofeno é Profenide, o nome comercial, e a piroxicam é Feudene. Uma pomadinha dessa, gente, custa R$11, tá? Dá para umas 15 aplicações. Então, é excelente, é barato e extremamente eficaz. E aí vem uma figura aí a ser combatida, que eu acho que é uma das minhas missões, que é combater esse guru, cara. Porque tem muito guru na internet, tem muita gente hoje querendo falar um monte de coisa, querendo impor a sua verdade, e o pior, é uma verdade que ela não domina. Então eu vejo aí muita gente falando assim, eu nunca usei ultrassom na minha prática clínica. Porra, como é que uma pessoa que nunca usou ultrassom na sua vida pode te falar que não funciona? Ah, porque eu li um artigo falando que não funciona. Tudo bem, mas são mais de 12 mil artigos de ultrassom. Então não tem como você, na sua ignorância, na sua ausência de conhecimento, falar que o ultrassom não funciona. Porque a literatura mostra o contrário.
Você pode, sim, com toda certeza, ter lido um artigo que usou mal o ultrassom. E aí você conclui de forma absurda, egocêntrica, que não funciona. Isso chega a ser ridículo. Enquanto o Brasil tem um dos maiores, tem vários pesquisadores excelentes de recursos físicos. Posso citar vários para vocês, mas eu gosto de destacar sempre dois, que é o Nivaldo Parisotto e o Richard Liebano. São dois monstros, para lá de 200 artigos publicados, cada um. Estudam isso a vida inteira, demonstram o resultado disso a vida inteira. E aí vem um guruzinho de internet que tem lá um monte de seguidor, que nunca publicou nada direito, tem lá meia dúzia de trabalho, meia bomba, falar que ultrassom não funciona só para ganhar seguidor, fazer briguinha na internet, isso aí chega a ser patético, né? E sempre a gente tem entrado aí em algumas discussões para mostrar que chega a ser ridículo o cara falar um negócio desse. E aí piora, né? Há alguns anos atrás, um desses gurus mandou enterrar o ultrassom. Né? Então é lamentável, tem que enterrar a língua dele, porque as pessoas falam o que querem nas redes sociais. Infelizmente, rede social deu voz a idiota. E aí as pessoas ficam falando asneiras assim de uma proporção absurda. E isso ganha força. E isso, gente, acaba impactando num problema muito sério. Porque uma vez que a indústria não está mais vendendo, e o negócio é business mesmo, se o fisioterapeuta não está mais comprando o aparelho, eles vão vender esse aparelho para outra profissão. Isso já é realidade. Tem um monte de empresa aí que antigamente era exclusiva do fisioterapeuta, que hoje praticamente é exclusivo da estética, é exclusivo do dentista, é exclusivo do enfermeiro, porque a gente não está usando o nosso recurso que é histórico. Sempre foi o fisioterapeuta que usou ultrassom. E hoje em dia tem médico usando ultrassom, porque a gente é incompetente, só por isso. Ah, Felipe, mas não tem nada que comprove. Pessoal, desde 2010, que a Cochrane lançou essa revisão sistemática com meta-análise, mostrando, foi a primeira, tá? A primeira, que concluiu que o ultrassom para osteoartrite de joelho tem um bom nível de evidência. Esses artigos aí listados, o Setting, o Faulkner, o Huang e esse Osgonenel, eles não são os melhores artigos do mundo, são de 2010. Nessa época, esses artigos que têm limitações metodológicas, sim, mas já apontaram na meta-análise que o ultrassom funciona. Tem coisa para melhorar nesses artigos? Com certeza. E foi a recomendação da Cochrane nessa revisão. Ela já pontuou aqui o que tem que ser melhorado. E ao longo do tempo isso foi melhorado. Ao ponto que de 2010 para 2021, nós temos 9 meta-análises comprovando a eficácia do ultrassom, se baseando em estudos randomizados, duplos cegos, porque o ultrassom é excelente para cegar o tratamento, estudos randomizados, estudos placebo-controlados, que o ultrassom também é muito fácil fazer uma aplicação placebo, mostrando que o ultrassom melhora recuperação funcional do paciente, melhora a velocidade da marcha do paciente, melhora a dor do paciente. Então, começa a perceber, não é Felipe falando, não é o Fábio falando, eu só estou reproduzindo o que a ciência de qualidade já aponta para a gente há pelo menos 20 anos. Outra meta-análise publicada na Clinical Rehabilitation de 2019, essa aqui é a mais recente, mostrando o quanto que esse ultrassom funciona. Uma medida estatística que avalia isso é a diferença média padronizada. Os valores desse cálculo apontam para a gente o seguinte: valores entre 0,3 e 0,5
mostram para a gente uma melhora clínica pequena. De 0,5 a 0,7, uma melhora clínica moderada. E de 0,7 para cima, uma melhora clínica forte. Então, reparem o seguinte, os valores estão tudo dando acima de 0,7, perdão, aqui embaixo. Isso mostra para a gente o quê? Que o ultrassom não simplesmente funciona, funciona muito. Se você usar na sua prática clínica, você tem uma chance muito grande de ter um bom resultado, se usar a dosimetria correta. Isso é tão forte, mas tão forte, que a NICE, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Instituto Nacional de Excelência em Cuidados na Saúde da Inglaterra, que é o estudo mais chato do mundo, é um instituto extremamente exigente. Ele aponta, ele recomenda o uso de ultrassom para cicatrização óssea. Gente, como? A NICE, para vocês terem ideia, ela não recomenda terapia manual para tratar dor lombar. Ela fala que terapia manual não tem evidência científica para dor lombar. Realmente tem muito pouca. Mas talvez seja o tratamento mais usado no mundo para dor lombar. Então ela bate na terapia manual. Ela é muito chata. Para ela dar um selo de acreditação, o troço tem que funcionar muito. E o tratamento com ultrassom para fratura tem acreditação da NICE. E a gente não usa aqui no Brasil. E aí, quer uma coisa pior do que isso? Esse tratamento foi descoberto no Brasil na década de 70. Não foi descoberto ano passado, não. Já tem mais de 40 anos que um brasileiro fez os primeiros experimentos do uso do ultrassom no tratamento de fraturas, descobriu que funciona, uma empresa americana patenteou esse negócio e o Brasil não usa o recurso. E o Brasil produz fisioterapeutas bonitões que se acham os gurus para vender a ideia de que não funciona. Chega a ser patético. É uma ignorância histórica. É a gente não conhecer da onde a gente veio. É assustador. E terapia combinada, Felipe? Eu já ouvi falar, mas não sei o que é. É fazer ultrassom com laser, talvez? É misturar coisas? Vamos dar uma olhada nisso. Terapia combinada nada mais é do que passar corrente elétrica pelo cabeçote do ultrassom. Então, é do cabeçote do ultrassom que está saindo o choque. Eu tenho um eletrodo aqui, ó, somente fechando o canal. A outra perna desse eletrodo está ligada no aparelho do ultrassom. Então, se você tem um ultrassom, procura nele se não tem uma entrada P2, que é essa entrada aqui, ó. Isso aqui é uma entradinha P2 de fone de ouvido, né? Se o seu ultrassom não tem lá uma entradinha P2 escrito terapia combinada, é ali que você vai encaixar o plugzinho. Você vai substituir essa perna do eletrodo e vai mandar um técnico em eletrônica soldar uma P2 ali, ó. E aí você vai enfiar essa P2 lá no seu aparelho de ultrassom, vai regular o seu TENS normalmente e o choque vai sair pelo cabeçote do ultrassom. Isso é fantástico. Vocês vão começar a entender que muitas aplicações com ultrassom vão durar 20 minutos, 18 minutos, 15 minutos. E aí, diante de um cenário desse, é extremamente aconselhável que você faça a TENS combinada com ultrassom, para você ganhar tempo de sessão, para você não demorar, sei lá, 2 horas de sessão com o paciente. Em 20 minutos, você já fez analgesia e já fez a sua técnica para facilitar o reparo, para facilitar a remodelagem, para fazer fonoforese e ter uma conduta anti-inflamatória. Esse paciente aqui é um paciente que está fazendo fonoforese, está fazendo eletroanalgesia e é um paciente com epicondilopatia lateral. Se eu não me engano, é um atleta de jiu-jitsu meu. Pelo cenário ali, eu estou vendo que é um atleta nosso atendido lá na clínica, estagiário aí fazendo o tratamento dele. Ele, se você reparar, ele não está deitado.
Ele está sentado. Ele está fazendo exercício durante essa aplicação. Então dá para fazer muita coisa legal, tá? E os parâmetros? Como é que eu vou mexer nesse negócio? Porque o ultrassom ele pode ser 1 ou 3 megas, ele pode ser contínuo ou pulsado. Eu posso fazer várias doses, eu posso fazer várias intensidades. Eu tenho algumas frequências específicas. Como é que eu vou modular esse troço? Então, ó, faz um print aí, tira uma foto, dá seu jeito, copia esse negócio aí para você, tá? Você Filipão, tem... Pode falar. só te interrompendo rapidinho, cara. Antes da gente entrar nos parâmetros, deixa o pessoal tirar um print aqui. E daí a gente dá uma pausa rapidinho para a gente dar uma olhada nas perguntas, só Show. para dar uma selecionada aqui em algumas. Queria que vocês entendessem duas coisas. Primeiro, algumas pessoas estão falando da qualidade da imagem. Tem duas orientações. Da qualidade da imagem, você tem a opção de, na tela do YouTube, lá embaixo na direita, tem uma engrenagenzinha, um ícone que é uma engrenagenzinha. Você pode clicar ali e mudar a qualidade da imagem, tá? Quanto maior, melhor. Normalmente vai ser o máximo ali 720 ou 1080. Só que a sua internet ela tem que ser capaz de suportar isso, entendeu? Então, assim, se a sua internet estiver fraca, não tem o que fazer, entendeu? Eu acho que você pode tentar fazer essa alteração, mas se a imagem continuar assim, provavelmente a sua internet não está conseguindo sustentar a transmissão em alta qualidade, tá? Porque para a gente aqui, a imagem está perfeita, Tá alta ótimo. qualidade, alta definição, tá? Mas Hein, isso Fábio? realmente... O pessoal tem que botar em 720p, que aí vai ter uma qualidade boa. Exato, O YouTube geralmente joga numa qualidade bem ruim para a velocidade do vídeo ficar bom. Então tem exato, que jogar para exato. 720, até HD, alguns permitem É. estar até em HD. Outra coisa que você pode fazer também é o seguinte, é você atrasar um pouquinho o vídeo, né? E daí você joga a qualidade para 720. Por quê? Mas Fábio, eu vou ver o vídeo atrasado? O vídeo está sempre atrasado um pouquinho, porque até passar a transmissão da nossa imagem para o YouTube, para vocês, tem sempre um delay de uns 30, 40 segundos. Então, se você atrasa um pouquinho mais, você dá um pouquinho mais de tempo do vídeo carregar e a imagem ficar melhor para você, tá? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu queria falar, assim, a gente bateu quase 2.000 pessoas aqui na sala, assim, no YouTube, né? Então, assim, é humanamente impossível a gente responder todas as dúvidas, todas as perguntas. A gente vai selecionar algumas, assim. Enquanto o Felipe dá uma olhada no chat, nas perguntas, né? Eu já dei o tempo para vocês tirarem aqui uma foto da tela. Eu vou passar um vídeo para vocês rapidamente, que é um vídeo de alguns alunos do Felipe, né, de um curso, né, de um treinamento mais completo que o Felipe tem, e um depoimento de alguns alunos, né, falando um pouco sobre o Felipe. Então, nesse meio tempo, o vídeo tem no máximo 1 minutinho, acho que nem isso. Vocês podem tirar foto aí dessa tela que eu já deixei. O Felipe vai dar uma olhada nas perguntas, a gente vai estar olhando aqui, vai selecionar algumas para responder em seguida e depois entrar nessa parte dos parâmetros. Tá bom, pessoal? Então, vou passar o vídeo aqui, Filipão, enquanto a gente olha o chat, beleza? Show, tranquilo. Sou Gilmara, fisioterapeuta de Belo Horizonte, graduada e pós-graduada em Neurologia na UFMG. Conheci o Felipe Jorge através de uma live e hoje sou aluno do curso completo dele. Por que eu escolhi o curso? Eu estava com uma defasagem muito grande em termos de recursos eletrotermofototerápicos. Na faculdade, eu vi muito pouco, muito superficial, e eu estava aplicando subdose nos meus pacientes. E quando eu conheci o Felipe, assim, eu me encantei pelo método. São aulas super práticas, pequenas, com muito embasamento teórico, muito conteúdo prático. Ainda não terminei, mas assim, super recomendo. Estou encantada com o curso. Venha fazer o curso do Felipe Jorge. Oi, pessoal, eu sou Fernanda Mesquita, sou de Recife, Pernambuco, sou fisioterapeuta formada há 12 anos e eu adquiri o curso completo do professor Felipe Jorge
porque eu estava sentindo necessidade de me atualizar de lá para cá, desde que eu me formei, muita coisa mudou. E aí eu assisti uma aula online dele, gratuita, e me interessei muito. Achei ele bastante didático, o curso bem explicativo, dividido em alguns módulos, o que torna fácil você voltar e assistir algumas aulas que você utiliza mais na rotina. E tenho botado em prática tudo que aprendi no curso e tenho tido os bons resultados na minha prática diária. Então, super indico. Vale muito a pena. Aí, muito legal, pessoal. Então, essas duas alunas, né, elas participaram de um curso, de um grande treinamento do professor Felipe Jorge, né, mais aprofundado, e rapidamente elas já nos contaram, né, sobre os resultados que elas estavam obtendo com seus pacientes, né? Mudaram a forma como elas faziam o cálculo, né, de dosimetria, mudaram a forma como elas aplicavam, né, o ultrassom e os outros recursos. Isso fez muita diferença na jornada delas como fisioterapeutas, né, Felipe? Ligar meu microfone aqui que eu tinha fechado. É sensacional. Esse feedback que a gente tem é muito bom, né, Fábio? Como que a gente consegue fazer a diferença na vida desses profissionais e principalmente na vida dos Dos pacientes. pacientes. Né? Eu fico muito feliz da gente conseguir impactar pessoas que a gente nunca viu na vida e nem nunca vai ver. Né? E a gente consegue mudar um pouquinho, às vezes é mudar um detalhe, vocês estão percebendo? Às vezes, ao invés de usar ultrassom de 1 mega, usar o de 3, isso já vai fazer uma diferença absurda. Então é muito, muito legal mesmo. Você deu uma olhadinha nas perguntas, Felipe? Eu vi uma pergunta aqui sobre a aplicação do ultrassom em articulações menores, né? Punho, maléolos, né, no tornozelo e tal. É uma pergunta bastante interessante. Isso é um grande problema que a gente tem hoje, que a gente não tem mais cabeçote pequeno. Quem é mais antigo, né, deve lembrar aí que antigamente existia eras de 3,5 e de 1 centímetro quadrado, ultrassom pequenininho mesmo, né, com cabeçote do tamanho de uma moedinha de 1 centavo. Hoje em dia a gente não tem mais essa tecnologia no Brasil. Olha que coisa absurda. Por quê? Porque o fisioterapeuta não compra equipamento mais, porque o fisioterapeuta não investe mais em eletro, e aí isso vai se perdendo. Então, basicamente, a gente vai ter hoje equipamentos de 3,5 e de 7 centímetros quadrados. Para tratar articulações pequenas, a estratégia que a gente usa é fazer a aplicação subaquática. Então, uma bacia com água, que a gente consegue fazer a imersão da mão, principalmente, né? A articulação interfalangiana, e aí a gente faz a aplicação do ultrassom ali. Então, dá para utilizar dessa forma bem tranquilo, bem tranquilo. Todo mundo falando aqui, Fábio, que a imagem está excelente, funcionando super bem. Exato. Quem fez a mudança ali da configuração, com certeza consegue alterar. E uma tentativa extrema é realmente atrasar um pouquinho o vídeo e depois deixar ele correr. Normalmente dá mais tempo para o YouTube carregar o vídeo com melhor qualidade. Isso aí. Vamos lá. Mais uma pergunta aí que você tenha visto? A gente tem até um colega aqui que, na verdade, é médico veterinário. Não sei se você viu aqui o comentário dele. E comentou que a especialidade dele é a fisioterapia equina e falou que muito do que eles exercem, né, muito do que eles usam na fisioterapia dos animais provém ainda da fisioterapia humana, né? E ele está aqui, está adorando a aula, está participando. Bem bacana. Eu já tive experiência em conduzir alguns ensaios. O meu primeiro doutorado, que eu não concluí, foi justamente trabalhando em hospital veterinário. A gente publicou alguns artigos, e um deles era fazer um tratamento de fratura em cachorros, né, em implantes metálicos em cachorros, e depois a gente se envolveu com o tratamento de otite em cães utilizando fotobiomodulação. Então, esse apego meu com a veterinária também é grande. Eu já tive uma fase trabalhando aí com a veterinária, muito legal. Bacana. É isso aí. Vamos lá, vamos continuar? Só responder a Luciana aqui, que apareceu, sobre calibração do ultrassom. a calibração ela é obrigatória, por lei, inclusive,
anualmente, né? Em teoria, se você receber uma visita do CREFITO na sua clínica, você tem que apresentar a calibração dos seus equipamentos, tá? Ninguém cobra isso, mas em teoria, se você está oferecendo um serviço de ultrassom, você tem que mostrar que você está calibrando seu equipamento todo ano. Na clínica que eu sou diretor, a gente tenta fazer a calibração de 6 em 6 meses, tá? Porque a minha rodagem de paciente é muito alta. Bate 100, 120 atendimentos dia. E a gente diminuiu essa calibração para 6 meses. E em 6 meses sempre está descalibrado, tá? Então, comecem a perceber isso. Comecem a fazer a calibração uma vez por ano, que já vai aumentar muito a qualidade do seu atendimento. Então, voltando aqui, pessoal, tomada de decisão, né? Primeira coisa, profundidade da lesão. Então, você define se é 1 ou 3 megas, se baseando nisso, mas não somente nisso. Lembrando que o ultrassom de 3 megas, ele aquece. E isso aqui também tem que entrar na sua tomada de decisão. Se o seu objetivo é térmico, você precisa utilizar o ultrassom de 3 MHz. Lembrando que a temperatura máxima que você vai atingir aí é de 4 centímetros. Tá? Então, coloquem isso aí também como mais um ponto na sua tomada de decisão. Você vai escolher se o seu ultrassom vai ser pulsado ou contínuo. Se a lesão for aguda, você vai trabalhar com 20%. Se a lesão for subaguda, 50%. Se a lesão for crônica, 100%. Tá? No Brasil, a maioria dos aparelhos trabalham somente com 20%, 50% e 100%. E já é mais que suficiente. Então, lesão aguda, 20%. E aí, no caso, para agudo, vamos pensar nas fraturas. Tá? Lesão muscular, tendinosa, não tem indicação fazer ultrassom na fase aguda. Então, tirando as fraturas, a gente não vai usar ultrassom na fase aguda. Vai usar gelo, vai usar laser, vai usar outros recursos, mas o ultrassom não vai ser muito eficiente, não. Agora, entrou na fase de reparo fibroblástico, entrou na fase subaguda da lesão, eu vou trabalhar com ultrassom pulsado a 50%. Entrou na fase de remodelagem, entrou numa lesão crônica, eu vou trabalhar com ultrassom de 100%. Intensidade. Se eu estou com uma lesão aguda, eu vou trabalhar de 0,1 a 0,3 watts por centímetro quadrado. Se eu estou numa lesão subaguda, eu vou trabalhar de 0,3 a 0,5 watts por centímetro quadrado. Se eu estou numa lesão crônica, eu já posso utilizar 0,5 a 0,8. Lembrando que intensidade tem a ver com a força que a onda mecânica atinge o tecido. Então, numa lesão aguda, eu não posso bater forte. Então, eu vou usar 0,1 a 0,3. Conforme esse tecido vai maturando mais, vai atingindo aí maior quantidade de fibroblastos, maior quantidade de colágeno, matriz extracelular sendo produzida, eu posso agredir mais esse tecido. E aí eu já vou utilizando intensidades mais fortes. Lembrando que isso tudo aqui eu estou falando na lesão. Não é isso que eu coloco no aparelho. Isso aqui é na lesão. E a dose de tratamento aguda, trabalhar 15 a 25 joules de energia transferida. Subaguda, 25 a 35 joules de energia transferida. E crônico, 35 a 45 joules de energia transferida. Como que eu chego nessa dose? Calculando o tempo. A partir do momento que eu falo que eu vou ficar 10 minutos trabalhando a 0,5 watts por centímetro quadrado de energia, eu vou chegar numa dose em joules. Então, essa relação tempo vezes intensidade que vai me dar a dose que eu estou atingindo lá no meu tecido. Então, a gente precisa calcular isso. Para que eu não faça, por exemplo, diante de uma lesão crônica, que eu utilize uma subdose. Utilizo lá 2 minutos de aplicação, às vezes eu fiz tudo certo. Coloquei a modulação de frequência certa, escolhi o modo certo,
coloquei a intensidade certa, mas usei o tempo errado. Usei aquela fórmula, tempo é igual a área por era. Lascou. Vai dar um tempo muito baixo. Dando um tempo baixo, eu vou estar fazendo subdose. E aí eu não vou ter o resultado clínico esperado. E aí, para vocês terem uma ideia do que a gente aprende no curso completo, eu aprendo a fazer isso aqui, ó. Conta. Eu começo a entender que o ultrassom de 1 MHz tem um comprimento de onda maior. Logo, ele é mais profundo, pode atingir até 6 centímetros de profundidade. Como ele tem um comprimento de onda maior, ele não é absorvido, quase. Ele é transmitido, então ele não esquenta. O ultrassom de 3 megas tem um comprimento de onda pequenininho. E aí o resultado, muita absorção, esquenta muito. Perdão. O modo contínuo gera muita entrega de energia. O modo pulsado, essa energia ela é dissipada. Eu tenho intervalos, eu tenho momentos off que permitem que essa energia seja dissipada. Eu começo a entender, que eu acabei de mostrar para vocês, que na lesão aguda eu tenho que usar modo pulsado a 20%, para eu ter um tempo off muito grande. E aí eu não vou ter tempo hábil para somar energia e gerar produção de calor. Conforme o tecido vai maturando mais, eu já uso ultrassom pulsado a 50%. Eu dou mais chance de transferência energética, porque o tecido está mais robusto. Conforme eu evoluo ainda mais na minha cicatrização, eu vou poder bater muito forte nesse tecido. E aí o resultado é muita transferência de energia. Eu também começo a entender que a minha lesão sempre vai estar na profundidade. A minha indicação de intensidade é para cá. É onde está a lesão, é onde está a fratura. E aí eu vou ter que fazer uma conta para eu descobrir o quanto de energia que se perde nesse trajeto, que é essa conta aqui, ó. Usando essa fórmula. A fórmula é essa. Intensidade profunda, I de X, é igual a intensidade superficial vezes uma constante elevado ao coeficiente de atenuação, que cada tecido tem o seu. A gordura atenua 0,14, o músculo atenua 0,76. Vezes a profundidade da lesão. Então, tem que saber a profundidade de cada tecido, do músculo e da gordura. Descobrir o quanto de energia se perde pelo músculo. Beleza. Vou agora descobrir o quanto que perde na gordura, que é a segunda conta. Na segunda conta, eu levo em consideração a gordura. E aí eu vou descobrir, para chegar a 0,1 aqui no osso, eu preciso programar meu ultrassom com uma intensidade que é o dobro da que eu ia fazer lá na profundidade. Então, para chegar a 0,1 no osso, eu preciso colocar 0,23 no aparelho, para essa energia ir sendo atenuada, 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 e chegar à intensidade que eu quero na lesão. E aí, pessoal, eu já começo a partir de hoje a fazer um convite para vocês. Primeiro, se ajude, peça ajuda. Eu respondo dúvidas diariamente no meu Instagram. Um monte de gente me pergunta um monte de coisa e dentro das minhas possibilidades eu vou respondendo. Então, não tenha vergonha, peça ajuda. Eu estou aqui para ajudar, o Fábio está aqui para ajudar. Tem um monte de colega fisioterapeuta top em eletro, pronto para ajudar. E a grande ideia é que a gente pare de destruir a fisioterapia, que é o que a gente está fazendo. E que a gente comece a construir uma fisioterapia melhor. A gente tem que parar de agredir a nossa profissão. Você pode até não concordar com o seu colega, mas não existe motivo nenhum para você ir numa rede social falar mal de uma técnica fisioterapêutica validada pelo conselho. Então, se o conselho permite, por exemplo, que o fisioterapeuta trabalhe com práticas integrativas,
que eu particularmente abomino, não gosto para a minha vida, vocês jamais irão me ver numa rede social falando que determinado procedimento da prática integrativa não funciona, não existe, é absurdo, porque não é da minha expertise. Eu não trabalho com aquilo, eu não tenho experiência. Por mais que não tenha evidência científica, por mais que eu não tenha conhecimento desses estudos, não sou eu que vou falar isso. O meu conselho permite que seja utilizado. Eu tenho colegas fisioterapeutas que trabalham com isso. Se eu acredito mais em uma determinada técnica, eu faço questão de, na minha rede social, fortalecer essa técnica. É o que eu faço. Eu vou na minha rede social e você vai ver lá um monte de artigo falando de ultrassom em fratura, laser em cicatrização, TENS para dor aguda. Vocês vão ver lá um monte de referência fortalecendo a minha profissão, jamais enfraquecendo, ó. Show? Porque vocês acabaram de ver, tem médico veterinário usando e tem fisioterapeuta falando mal. É bizarro, é estranho. Comecem a entender esse processo. Eu tenho a certeza absoluta que dominar recurso físico será um grande diferencial na sua prática clínica. Contem comigo, contem com o Fábio, que eu tenho certeza que a gente vai poder, da melhor maneira possível, estar ajudando vocês. Pessoal, o que eu programei para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aberto aqui para algumas perguntas, né, Fábio? Com certeza, Filipão. Deixa eu até tirar aqui. Dá o feedback aí que eu estou vendo. Fala aí se vocês gostaram, se vocês detestaram. Podem ser sinceros. Legal. Tem o pessoal falando do material PDF. Pessoal, não tem material PDF da aula, tá? Especificamente, tá bom? Então, assim, o evento é gratuito, como vocês sabem. Algumas pessoas optaram pelo ingresso VIP, que dá acesso a um grupo VIP do WhatsApp, onde o Felipe está lá, eu estou lá, e a gente tem algumas discussões ali antes do evento, e vai ter também, provavelmente, durante o evento. E essas pessoas que optaram pelo ingresso VIP, elas têm alguns materiais complementares, artigos e tudo mais, entendeu? Quem está participando de forma gratuita, realmente não tem nenhum material complementar, tá bom? Quem viu, viu, hein? Quem viu, exatamente. E a dica também é o seguinte, que convidem outros colegas fisioterapeutas para participar, né? A gente teve hoje, bateu aí quase 2.000 pessoas, quase 2.000 acadêmicos e fisioterapeutas juntos, né? Então, vamos ver se amanhã e depois a gente consegue aumentar esse número, né? Para que a gente possa construir uma fisioterapia mais forte. Como o Felipe falou, né? Para a gente, o mais importante é consolidar cada vez mais a fisioterapia como uma profissão forte, independente no sentido de que o profissional pode atuar independentemente de outros profissionais. Então, o paciente ele não precisa passar no médico antes para você poder atendê-lo, né? Ele pode ir direto para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato e é importante que a gente pare de criticar, né, a fisioterapia, de diminuir a fisioterapia, né? Eu acho que uma coisa que na nossa área tem muito, e eu vejo que, por exemplo, nos médicos não tem, né? Então, às vezes, o médico pode até não concordar com o que o outro profissional médico também está realizando, está fazendo, mas ele dificilmente ele vai dar um pitaco, vai fazer uma postagem na rede social falando mal do outro profissional, entendeu? Porque isso também está relacionado à ética profissional, né? Então, você tem aí as entidades de classe, o conselho, o próprio conselho, na verdade, né? O conselho, na verdade, ele está aí para proteger a sociedade, né? Então, ele que está fiscalizando os seus profissionais para que eles cumpram, né, com o seu dever.
perante a sociedade. E é isso. Tem mais algumas perguntinhas aí, Felipe? Viu mais alguma coisa? Eu não estou no YouTube, aí aqui passa muito rápido, Fábio. Não estou conseguindo acompanhar, não. No YouTube passa rápido igual, cara. Mas o YouTube não dá para rolar e voltar? Dá. Aqui dá também. Aqui dá, tem uma barrinha de rolagem na direita, se você ver. Para mim não aparece, não. Não? Já procurei com a rodinha do mouse, não? Não. Não? Bom. Cara, no YouTube tá demais agora, bombando. Pode repetir isso de vocês. Pessoal, eu vou botar 2 links aí para vocês divulgarem para os colegas, né? Para vocês, se vocês quiserem convidar outros colegas para participarem, para participar também conosco da jornada. Então, tem o site para fazer a inscrição, eu coloquei agora. Vocês podem compartilhar esse link, tá? Aqui, ó. Legal, bacana, Humberto. Eu coloquei nos comentários aí, tá? Tem um comentário fixado aí, tem um link, vocês podem divulgar esse link. Quem não está inscrito ainda pode se inscrever. Então, vocês podem divulgar esse link para amigos que não estejam inscritos ainda, tá? Quem já está inscrito não precisa se inscrever de novo, claro. E é isso, pessoal. Então, queria agradecer primeiro aqui o Felipe, né, por se dispor aqui a participar, a organizar comigo juntamente esse evento, né, que é a Jornada do Ultrassom Terapêutico, que é realmente uma coisa muito gratificante para a gente, é muito trabalho, mas é muito gratificante para a gente ter aqui vocês e poder ajudar o maior número de fisioterapeutas possível a compreender melhor esse recurso que foi deixado um pouco de lado, né? E foi deixado um pouco de lado pela culpa dos próprios fisioterapeutas, eu acho, que deixaram de lado o ato de sentar o bumbum na cadeira e estudar, né? Então, querem saber muito só de técnica, de aparelhinho diferente, de coisas diferentes. É a síndrome do objeto. Tem um termo em inglês que se chama síndrome do shiny object. É a síndrome do objeto brilhante. Então, a cada vez que vê uma coisa diferente, vai lá, vai fazer, mas não sabe se tem fundamentação, né? Enquanto que o ultrassom, como o Felipe falou, está há tanto tempo aí, com muitos estudos embasando, né? Inclusive, temos diversos pesquisadores brasileiros aí, né? E muita gente deixando de lado, né? E com investimento baixo, né, Felipe? Baixíssimo. Investimento baixo, né? Você pode comprar um bom equipamento com investimento baixo, né? Pessoal perguntando aqui, Fábio, acho que vale a pena falar onde é que calibra o aparelho. Isso é uma ótima pergunta. Geralmente, toda capital, toda cidade, grandes cidades, né? Não a capital, mas cidades maiores, tem a revenda do equipamento na própria cidade. E aí, geralmente, tem um serviço de manutenção já instalado na sua cidade. Se não tiver, você vai ter que mandar para a cidade vizinha que tenha. Você só vai precisar saber qual é a marca do seu aparelho, você vai entrar no site da marca e lá ele vai ter a assistência técnica mais próxima de você. E aí você faz o envio por Sedex, né? O ultrassom dá para ser por Sedex. E aí vai e volta para você, é bem tranquilo. Não é caro calibrar o ultrassom, tá? Pode ficar despreocupado. É um investimento que tem que estar aí dentro da sua rotina, para que você garanta para o seu paciente sempre o melhor recurso. Só perguntou também os perfis, né? No Instagram, eu coloquei aí também nos comentários. Pessoal, queria agradecer muito a presença agora de vocês, tá? A confiança por vocês terem feito a inscrição no evento e estarem aqui participando, né? E convido vocês a gente movimentar ainda mais essa aula amanhã, né? Então, procurem rever, a gente vai liberar, esse replay vai ficar liberado, então amanhã a gente vai mandar o link do replay para vocês nos grupos,
de WhatsApp. Tá? Então, vocês podem assistir a aula novamente, com mais calma. E convidem seus colegas. Manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Instagram, manda mensagem nos outros grupos de fisioterapia que vocês têm, para que os colegas venham assistir a aula também, venham participar do evento. Tá bom? Então, um grande abraço e uma ótima noite aí para vocês. Bom descanso, pessoal. Até amanhã. Valeu.